Opa, fala aí pra quem já me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, é um prazer. Roger Togata. E bom, nesse vídeo eu vim trazer a minha opinião pessoal sobre a série Impuros. Eu gostaria muito de trazer conteúdo sobre essa série, porque primeiro é uma produção brasileira e a gente tem que dar mais valor às produções nacionais. E segundo, que eu gosto bastante dessa série, eu não consegui não comentar sobre ela. Eu dei um tempo do último episódio da última temporada para poder comentar sobre, embora poucas pessoas comentem sobre no YouTube, né? Mas eu dei um tempo para poder tipo digerir tudo, pensar tudo com clareza. Mas agora já me decidi e vou trazer sim uma série de vídeos sobre essa série. O vídeo de hoje, no caso, eu vou estar falando sobre os personagens que eu mais odeio, né? Que eu acho mais chato, né? Que eu acho incoerente, beleza? Eu não vou estar dando opiniões técnicas para poder decidir que esses personagens são ruins. Até porque, na minha visão, os personagens são muito bons, né? Não é questão deles serem ruins ou não. A questão é eu não ir com a cara deles, beleza? E não tem nada a ver com os atores, até porque os atores são muito bons mesmo, né? De coração, eles atuam muito bem e eu pago o pau pra atuação boa. Então a minha opinião aqui vai ser referente somente aos personagens. E eu já vou começar dizendo que eu não vou colocar a Dona Arlette aqui, porque por mais que eu ache ela chata, sim, ela não entra no meu top 5, porque por mais que ela seja irritante, ela não entra porque eu consegui comprar a ideia dela. Tô embora também, acho ela chata, mas ela não vai estar aqui, beleza? Deixando isso claro, vamos tentar trazer um vídeo mais curto e objetivo possível, porque eu também vou trazer um vídeo sobre os que eu mais gosto. Começando com ela, Mariana. A Mariana entra por último, porque eu detesto essa personagem, porque basicamente toda a trama do Impuros acontece por causa dela. A maior parte da primeira temporada se ocorre devido à morte do Zeca, entendeu? Não sabemos se tivesse a morte do Zeca, o Evandro entraria pro crime. Porém, ele só entrou pro crime na série por causa da morte do Zeca. E a morte do Zeca só ocorre devido a Mariana colocar pressão nele para poder abortar. E por que eu odeio essa personagem? Simples, porque quando o Zeca morre, ela pega o dinheiro, vai embora, e quando ela retorna pra série, alerta de spoilers, ela não abortou, ela aparece com a criança. Então, basicamente, toda a pressão que ela estava colocando em cima do Zeca e, consequentemente, a morte dele, não resultou em nada, porque ela nem sequer abortou. O principal problema dela era, vamos abortar porque não temos como criar essa criança. Aí ela perde o pai da criança e, mesmo assim, ela não aborta. E aí, pra quê? Pra ela... Ela não, né? No caso, o Evandro trair a Geise com ela morrer, deixar a criança pro Evandro e pra Geise cuidar, e a criança morrer no futuro. Ou seja, foi um efeito borboleta que nem sequer deu uma vida para essa criança, né? Ela ia morrer de qualquer jeito, estava fadada, destinada a morrer. Né? Não vou entrar em conceito de construção de personagem, porque essa menina não teve construção de personagem. Ela sumiu por bastante tempo, quando voltou ela morreu. Acabou. Então, eu não gosto dela simplesmente pela pressão que ela colocou no Zeca, e o Zeca só morreu por causa da pressão dela. Acabou. Não gosto dela. Quarta personagem é a Geise. Nossa, você não gosta da Geise? Não, não é que eu não goste da Geise, mas eu não gosto quando a personagem dela é resumida a só a mulher do Evandro. Por quê? Porque eu gosto muito quando a Geise começa a ter independência, a agir como bandida também. Eu acho essas cenas muito maneiras. E eu assisto Impuros como se fosse um Breaking Bad brasileiro. E Breaking Bad tem lá, certo? O Gus é contra o Walter, e o Walter é contra a polícia é contra a operação toda, tá ligado? Então, tipo assim, não é, tipo, todo mundo aliado contra a polícia. É negros com propósitos independentes tentando se matar, né, enquanto lidam com a polícia. Então eu trato Impuros também com isso. E quando a Geise tava lá, rival do Evandro, agindo por conta própria, sendo bandidona pra caramba, eu falei, caramba, a série vai ser corajosa de continuar dessa forma? Não! Ela foi lá e reduziu a Geise como mulher do Evandro de novo. Aí fica nisso. Ela briga com o Evandro, eles não concordam com muita coisa, e depois volta e briga, e fica nessa palhaçada. Eu detesto a Geise porque ela toda hora pode ser uma mulher, ela tem tudo pra ser uma bandida independente, ou simplesmente sair dessa vida porque ela é pica, mano, a Geise é pica, né? Mas não, ela sempre volta pra ser a mulher do padrão. E isso eu detesto. Essa é a minha opinião como espectador. Se você pensa diferente, se você gosta disso, ou se você não gosta da Geise por outro motivo, o problema é teu. Cara, o terceiro personagem que eu mais detesto é
o Taboada. Mano, esse personagem, eu não vou nem me aprofundar muito sobre ele, porque ele, pra mim, realisticamente falando, não teria passado da primeira temporada. Mas já que a série insistiu em fazer ele passar da primeira temporada, né, ele não teria passado da terceira nem da quarta, né? E mesmo assim ele passou, e ele continua vivo, ele tá preso, né? Continua vivo cara, a série insiste em deixar ele vivo. Por mim já tinha matado, porque, cara, toda vez que esse personagem aparece, assim como uma das próximas personagens que vai aparecer, eu só quero que a cena dele acabe, porque eu não consigo comprar a ideia dele. Ele foi muito burro na primeira temporada, teve a chance de redenção e simplesmente não conseguiu a redenção dele, né? Teve a chance de matar o Evandro e simplesmente sabia que o Evandro tinha matado o pai dele, e mesmo assim decidiu acreditar no Evandro e começou a trabalhar do lado do Evandro de novo, cara. Tipo, eu fico muito bolado, mas também acho engraçado essa armadura do roteiro em relação ao Evandro. Os personagens têm tudo pra matar ele, odeia o cara, quer se separar do cara, mas o Evandro consegue fazer os caras trabalhar pra ele, tá ligado? É muito engraçado. Mas eu fico bolado, porque o segundo personagem que eu mais odeio é o Evandro. Café gelado. Por que eu odeio o Evandro se ele é o protagonista da série? Bom, como eu falei, eu trato Impuros como se fosse Breaking Bad. E Breaking Bad, por mais que o Walter White seja o protagonista, não é pra gente torcer por ele. Ele é uma pessoa claramente dissimulada, né? Claramente com delírios de grandeza, e ao longo da série ele vai sim se tornando o diabo em terra, né? Tanto que o final dele é totalmente merecido. A gente já entendeu isso. Compramos carros e caminhonetes. Só que no Impuros, o que acontece é que a gente está lidando com uma realidade mais parecida com a nossa, né? O Evandro poderia ser, por exemplo, nosso primo, nosso tio, ou até mesmo a gente, porque passamos pela mesma realidade que ele, né? Não é todo mundo morador de favela, mas todo mundo mora no Brasil. Então, uma realidade que se parece mais com a nossa. Então, tipo assim, é mais humanizada, dá pra gente romantizar mais. Porém, eu não consigo concordar com certas atitudes do Evandro, mas eu tava lá, beleza, tá? Ele é o protagonista. Claro, a gente tem que torcer pelo protagonista, porque o protagonista que faz a trama dá. Se o protagonista morre, acaba a trama. Mas, tipo, eu também torço pro protagonista se ferrar nesse tipo de trama, porque, caramba, não, ele é o vilão. Então, tipo, quando os planos do Evandro dão errado, eu fico muito feliz. Só que, quando os planos dele dão errado, não sobra pra ele. Geralmente, é inocente que paga o pato. Como exemplo dessa última temporada, os irmãos dele, que não tinham nada a ver com ele, pagaram o pato das cagadas que ele tava fazendo, tá ligado? E ele vai sempre dar um jeito de dar a volta por cima, nunca vai dar mal pra ele, e algum inocente vai acabar morrendo. Como a própria Mariana. A Mariana morreu, a filha da Mariana morreu, né? Uma pinga de inocente já morreu por causa das cagadas do Evandro, tá ligado? Só que a partir do momento que ele matou o Juninho, foi quando eu parei de dar crédito pro Evandro de vez, e toda vez que ele aparece eu torço pra ele se ferrar. Porque o Juninho, cara, o Juninho literalmente bateu de frente contra o comando pra poder proteger a mãe dele, né? Quase morreu, mudou de vida, virou pastor, e quando retornou pro Dendê, ele não queria retornar como bandido. Ele queria fazer o trabalho lá da igreja. O Evandro insistiu em dar uma arma pra ele proteger a mãe dele, que a mãe dele... tá vendo? A Arlete é chata, viu? A Arlete é muito chata. Mas insistiu, e ele não queria a arma, o Evandro insistiu. Ele não ficou com a arma na mão, a Arlete pegou a arma, e aí deu a merda, e aí ele quis matar o Juninho, e foi lá e matou o Juninho falando que era um cara justo. Que justiça é essa, cara? Você é um justo deturpado. Rafael Logan, você atua pra caramba. Mas, Evandro, você não é um cara justo. Nem aqui e nem na China. Eu não gosto de você. Eu quero que você morra. Nessa cena, eu comecei a odiar o Evandro. Não tipo, ele é um bandido. Não, ele é um horrível. Ele é uma pessoa lixo. Lixo. Não é porque ele é um bandido, sim porque ele é uma pessoa lixo. Ele podia ter resolvido essa situação de outra forma, mas ele foi lá e matou o Juninho, alegando que era um cara justo. Eu te odeio, Evandro. Eu te odeio. Eu odeio você, Maria Joaquina. Por último, e menos importante, porque eu detesto essa personagem, podia tirá-la de tela, é a Inês. Eu detesto a personagem da Inês. O personagem irritante. Vocês odeiam a Arlete? O tanto que as pessoas odeiam a Arlete não chega o tanto que eu odeio a Inês. Eu comecei a assistir essa série em 2023. Ainda tava pra lançar a quarta temporada? Eu acho que sim. Ainda dava pra lançar a quarta temporada. Cara, eu maratonei tudo, tá, em questão de dias. E sabe o que é ficar lidando com a Inês durante 2, 3 dias seguidos
parecendo que ela tá ao teu lado, parecendo que ela vai te atormentar a qualquer momento, parecendo que você vai ter pesadelos com ela, porque literalmente a Inês é uma personagem que ela supera a expectativa de personagem chata, porque sim, personagens chatos fazem parte de quase toda a história, todo mundo vai olhar pro personagem e vai falar, pô, desinteressante coisa esse personagem aparece. Até eu já tive isso, mas cara, a Inês foi a maior personagem nesse quesito, pra mim, no meu visto. Eu nunca me irritei tanto com um personagem quando ele aparece em tela, quando eu vi a Inês, tá ligado? E olha que eu assisti Jovem Bruxa 2, né? Eu assisti Jovens Bruxas 2 e eu consigo odiar mais a Inês do que qualquer personagem desse filme. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Cara, a Inês, ela perdeu a mãe, a única família que ela tem é o Morello, e toda a oportunidade que ela tem de tirar o Morello pra merda, ela tira. Ela vai lá, vê que o Morello tá enlouquecendo, entrega o Morello pra se internar. Aí quando ela começa a ficar viciada, o Morello tenta fazer o mesmo, ela fica bolada com o Morello. Ai, você tá me lembrando. Caramba, você fez a mesma coisa com seu pai, filha. Aprende. Ele passou por isso. Se ele tá falando que isso é bom pra tu, isso é bom pra tu. Pô, você tá se acabando em cocaína e você tá achando que você é a melhor personagem dessa série. Você quase morre por causa de droga mais de uma vez e você não larga esse vício. Você tem tudo pra não fazer. Ela é o estereótipo do personagem que é tudo pra seguir o caminho oposto e não subir o morro pra comprar droga. Porque literalmente o traficante matou a mãe dela. Mas não, ela sobe o morro pra comprar droga mais de uma vez e quase morre mais de uma vez. Essa última temporada, ela só não morreu por causa da bondade que o Morello teve. Que o Morello devolveu os filhos do Evandro. Porque numa realidade, bandido nenhum devolveria filha de policial, alegando que tudo tem limite. Você sabe muito bem que isso não aconteceria. Ainda mais um policial que sabe que todos os bandidos ele sabe que o Morello faria de tudo pra matar o Evandro, não é prender, é matar o Evandro. Ele quer matar o Evandro. Então, tipo assim, matar a filha do Morello seria como uma terça-feira pra eles. É como comer um pastel na feira pra eles. Mas mesmo assim, eles devolvem a filha dele. E ela consegue tirar o papai merda mesmo assim depois disso. Eu não consigo comprar a Inês. Então essa é a minha lista de personagens que eu mais odeio nessa série, porque eu acho mais chato. Essa é a minha lista. Vocês viram que eu não dei questão técnica de desenvolvimento de personagem de ninguém. É minha opinião mesmo. Quando aparece em tela eu já fico, ai meu Deus do céu, quando que vai sair de tela? Porque são esses personagens, tá ligado? Eu posso trazer uma lista de personagens que eu mais gosto e eu já vou dando um spoiler. O primeiro lugar vai ser o Gilmar, não tem como, eu só assisti a série por causa do Gilmar, mas os outros 4 vamos deixar em spoiler aí, né, porque se vocês acham que se surpreenderam com os personagens que eu mais odeio, imagina com os personagens que eu mais gosto, né? Então é isso. Se vocês concordam comigo, já deixa o seu like, o seu compartilhamento. Se vocês não concordam, deixa o seu dislike, comenta aí por que vocês não concordam comigo, e eu vou estar discordando de você nos comentários, porque se você não pensa que nem eu, você é um merda, porque, pô, a Inês é chata pra caramba. Simples, acabou. Se você fala que a Inês é uma personagem incrível, eu vou dar na tua cara, beleza? Até o próximo.